Não adianta vocês ficarem falando, sou sábia, eu tenho sabedoria, só que eu sou amarga. E eu já disse aqui nesse culto que a pior pessoa para se conviver é uma pessoa amarga. Porque a pessoa amarga, ela contagia todo mundo que está ao redor dela. Às vezes, você precisa começar a perceber que a esterilidade às vezes está atingindo a nossa vida. E não estou falando de gerar, não. Estou falando de frutos, estou falando de dinheiro, estou falando de trabalho, estou falando de tudo. Porque há mulheres que ainda não entenderam o papel delas no lar delas. Você fala coisas importantes para quem é importante em vida. Só que a gente acha que nunca vai acabar. Nunca vai ser o fim. Parece que a gente fala meio que para assustar, né? Ai, porque não, meu marido não vai morrer. Ele vai. Você também. Todos nós vamos. Só que a gente não sabe nem o dia, nem a hora. Mas a gente está levando assim como se nunca fosse acontecer. Ah, não vai acontecer, não. Isso, aí continua. Aí anda, que quando eu olhei para o Mui, tive que olhar para ele 1 minuto, eu desabei em lágrima, porque eu não reconhecia mais a face dele. Aí você olha e fala, meu Deus, o que é que eu estou fazendo? O que é isso? Qual foi a última vez que você sentiu o cheiro do seu filho? Qual foi a última vez que você fez alguma coisa assim que, sabe, que valesse a pena dentro da sua casa? Qual foi a última surpresa que você fez para o seu marido, por exemplo? Não deixa Deus mexer nas circunstâncias, como eu falei num outro culto. Porque está ali, está disponível. Só que a pessoa precisa mostrar que ela quer. Ela quer aquela mudança. Eu quero mudança. Então, ela pratica a mudança na casa dela. Senhor, obrigada. É um privilégio fazer parte disso. É um privilégio servir ao Senhor. É um privilégio estender as mãos e agradecer ao teu santo nome. E dizer que sem o Senhor nós não seríamos nada. E dizer, meu Deus, que sem o Senhor não há mudança, não há fartura, não há riqueza, não há família, não há conquista, não há trabalho, não há escolhas. Sem o Senhor não há nada, meu Deus, não há nada. E nós agradecemos ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito, por todas as portas que o Senhor tem aberto, por todos os caminhos que o Senhor tem, meu Deus, mudado na nossa vida. Nós te agradecemos. E esse culto, meu Deus, que o Senhor preparou para nós, porque foi o Senhor. É para que possamos finalizar esse ano, meu Deus, com chave de ouro, cheios de alegria, de mudanças, de transformações, de respostas, que é o que nós precisamos, meu Deus. Nós precisamos, meu Deus, de respostas, mas nós precisamos primeiro do Senhor. Se o Senhor não estiver, se o Senhor não for a prioridade, se o Senhor, meu Deus, não for a nossa primeira escolha, se o Senhor não for o centro das coisas, meu Deus, não há motivo para nada. Nós até podemos, meu Deus, pedir as coisas ao Senhor, pedir, meu Deus, milagres, mudanças, sonhos, mas sem a sua presença não tem graça. Não é bom, meu Deus. Não tem, meu Deus, um firmamento, não tem plenitude. Sem o Senhor não tem. Então eu peço, meu Deus, que a plenitude do Senhor venha sobre nós, sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, sobre a casa de cada uma dessas mulheres, as que estão aqui, as que estão na transmissão, meu Deus, sedentas por uma palavra. E eu sei disso. Eu sei, Senhor. As que estão, meu Deus, na transmissão, têm sede, desejo de ouvir a sua voz, de achar saída. E se não for o Senhor, não tem saída. Então continue nos ajudando e falando conosco, meu Deus, a todo tempo. E nesse último culto do Forte e Corajosa desse ano,
Nós mais uma vez vamos louvar ao Senhor e agradecê-lo por tudo, porque, meu Deus, o Senhor é o Deus Todo-Poderoso. Nós vamos agradecê-lo, honrar o teu santo nome e dizer, meu Deus, para que todos possam ouvir, aos quatro cantos, que todos possam saber que o Senhor é Deus, que o Senhor é santo, o Senhor é o dono de tudo, o Senhor é o Deus Todo-Poderoso, é o Senhor que abre e fecha portas, é o Senhor que encaminha as coisas, é o Senhor quem muda as coisas de lugar, é o Senhor quem faz tudo, e nós cremos nisso, eu creio nisso, Senhor, em nome de Jesus. Obrigada, Senhor, obrigada por esse trabalho maravilhoso. Eu consagro esse trabalho, o daqui de Kissimmee e o de todas as igrejas, que seja um grande favor, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus, amém, amém e amém. Estão ligados às nossas vitórias? Você pega o Espírito, que Espírito é esse? Amém, então repita comigo, eu bebo do Espírito, da palavra profética para 2025. Eu estou bebendo do vinho novo, em nome de Jesus. Amém? Então podem sentar, por favor. Boa tarde, você que está em casa. É sempre uma alegria fazer esse trabalho. O Forte Corajosa, eu gosto sempre de dizer que ele nasceu no coração do Senhor. Foi o próprio Deus que preparou esse trabalho, porque Ele queria mulheres resilientes e fortes. Mulheres inteligentes. Ah, mas eu preciso então estudar. Claro, para ser inteligente precisa estudar. Mas para ter sabedoria, a gente precisa do Senhor. Porque se o Senhor não nos der a sabedoria, você pode dizer que você é sábia, eu sou sábia, você é sábia, mas tem dois tipos de sabedoria. Dois tipos de sabedoria. Há a sabedoria que vem do céu e há a sabedoria que vem da terra. Então dá para a gente saber e diferenciar uma sabedoria da outra. A sabedoria que vem do céu, você não vai aprender em cursos. Você pode sair para estudar. Eu não estou falando, eu vou aprender mais alguma coisa, vou fazer mais alguma coisa. Você pode fazer, pode sair, pode fazer, enfim. Mas a sabedoria que vem do céu, ninguém pode ensinar. Eu posso estar aqui falando da palavra, falando, direcionando você, ensinando com o que eu tenho para ensinar. Só que se o próprio Deus não me der a sabedoria que vem dele, eu não tenho nada para dizer, eu não tenho nada para contar, eu não tenho nada para dizer para vocês. Porque é só Deus que pode abrir a nossa mente para que a gente possa entender coisas que nós nunca entendemos. Coisas que parece que a gente está lendo e não entra. Pois quando Deus entra na história, a gente vai entender. Então, a sabedoria, isso é algo que eu aprendi que foi muito importante para mim, tem que ser para vocês. Para as que estão aqui, para você que está em casa, tem que ser muito importante. A grande maioria das vezes que você vai adquirindo sabedoria, vai ser no silêncio. É falando, é fazendo não sei o quê e tal. Não. Você vai ver muitas histórias na Bíblia das mulheres que, quando elas se silenciaram, ficaram quietas, que nem o culto que eu fiz na quarta-feira. Aquele dia que ela falou assim, chega. Quando Ana se levanta e vai para o santuário, e ela vai em silêncio. Ela não vai fazendo promessas, ela não vai apontando dedo para ninguém. E vocês vão ver como é que eu vou voltar, e vocês vão ver o que vai ser. Não, ela não faz isso. Ela só se levanta e vai para o santuário. E só o fato de você estar no santuário, você já está na frente de muita gente. Você já passou na frente de muita gente. Porque é compreensível quem não está no santuário porque mora em outro país, mora em outra cidade, mora em outro estado. Compreensível. Quando você tem condições de estar no santuário e você não escolhe estar no santuário por qualquer outro motivo, não existe motivo. As pessoas mais vitoriosas que eu conheci, não havia muros altos demais para elas.
Esses dias eu até conversava com a Iana sobre isso. De lembrar de uma fé simples, mas sábia. Porque a gente pode dar risada da Iana que jogou óleo no peixe, para o peixe viver. É engraçado, quando ela me contou, eu ri. Falei, meu Deus, ela matou ele. Ela queria que ele vivesse, ela contribuiu para a morte do coitado. Ele morreu. Se ele tinha algum fôlego de vida, ele não tinha mais. Porque ele aspirou aquele óleo, acabou. Trimilicou ele na frente dela e acabou. Morreu. Mas só o fato dela crer que se ela colocasse, ele podia viver, é a fé de uma criança. Essa é a fé da criança. E é interessante porque está faltando pessoas com uma fé simples, mas sábia. Porque Jesus é simples, mas Ele é poderoso demais. Você pode ver Jesus fazer coisas grandiosas. Você aqui que mora na Flórida, inclusive, você que nunca veio para a Flórida, convida você. A Flórida é linda. Você vai chegar aqui, você vai ficar encantada, né? Você vai ver, é um lugar maravilhoso, limpo, arborizado, com as ruas muito bem colocadas no seu devido lugar. Não tem motoqueiro passando do lado. Não tem. A Flórida é linda. Quando você acorda de manhã, o céu da Flórida é incrível. É um sol que você nunca viu, é um céu que você nunca viu. À noite de lua cheia, eu cheguei a tirar uma foto, porque a lua cheia daqui é que a gente vê em filme. Negócio impressionante, ela estava na minha frente. Ela era tão grande que eu nunca tinha visto uma lua daquele tamanho. Incrível. É lindo. Essa é a obra do Senhor. Mas você vai ver Deus também nas coisas simples e pequenas de todo dia. Porque o Senhor, Ele é simples, mas Ele é poderoso. Engana-se quem acha que Deus se manifesta com muitas coisas. Deus se manifesta em obras simples. Quando a gente assistia a Bispa, que a gente falou no programa, e na época a gente tinha aquela televisão mais quadrada, hoje não existe mais ela, né? Mas tinha. Só o fato dela falar, põe um copo d'água aqui, a pessoa pôr o copo d'água aí e beber, é porque ela acreditava. Porque a oração da bispa, você tomaria, ela faria efeito. Ai, vai fazer. Ah, mas você está crendo na água? Não, eu estou crendo na unção que foi derramada. Ah, então se eu tomar água vai mudar a minha vida? Não, porque eu posso tomar água e xingar todo mundo da minha casa, deu errado. Agora, se eu creio na unção que vai derramar na minha vida, então eu creio. Se eu creio que se eu vier e ungir o meu propósito, e aquilo vai acontecer, então que seja feito conforme a minha fé. Eu tenho esse propósito guardado, que não foi o primeiro, acho que foi o segundo que eu fiz, ou o terceiro, que ele sobrou metade, assim, só da primeira página, que eu ungi tanto o meu propósito, tanto, que ele esfarelou, porque eu acreditava e ainda acredito. Continuo acreditando. O Senhor é simples. E você vai ver o Senhor se manifestar nas coisas simples. Ou você acha que, então tá bom, vou adquirir sabedoria. Então vou lá, eu sou sábia agora sou uma mulher sábia. Mulher sábia, tá bom. Eu vou lá, agora eu vou botar a mesa da comida, porque eu sou sábia. Aí agora eu vou arrumar a cama bonitinho, botar 30 almofadas para ficar cada vez mais bonita. Que aí você deita na cama, você tem que arrancar as almofadas, depois você volta para a cama, tem que botar as almofadas. Dá um trabalho, aquele monte de almofada. Você vai passar a noite, você tropeça nas almofadas. Dá um trabalho. Sou sábia, ó aqui, cama perfumada, casa bonitinha, comida bem feita. Meu marido pediu, quase um garçom, querido, toma aqui para você. Toma, querida, aqui, ó. Né? Sabedoria. Quem disse que sabedoria é só isso? Não é, não. Só o fato. A sabedoria não está em você levar a comida para ele lá. Toma, meu amor, aqui, ó, o pratinho para você. A sabedoria está em você olhar e pensar assim. Desse tamanho, tem não sei quantos anos, pernas saudáveis e braços fortes. Para o Murilo, eu sempre falava assim, Deus te deu este braço para você usá-lo, né? A sabedoria está em você olhar e falar assim, você pode, mas eu vou fazer. Está aqui. Essa é a sabedoria. É você estar naquele dia corrido, você já fez 1 milhão de coisas, eu aqui, hoje, 1 milhão de coisas, o tempo um pouco mais curto, a gente dormiu no trailer, você passar
uma noite no trailer, 2 noites, você e seu marido, com 2 crianças, fica bem apertado. E criança falando daqui, e criança falando de lá, você pode agir com o seu instinto, falar, oh, silêncio todo mundo, fora todo mundo, eu quero ficar sozinha, eu preciso concentrar e tal, não sei o quê. Ou você pode parar, educar onde tem que educar, ensinar onde tem que ensinar, mas lembrando que a mulher sabe ensina com amor. Às vezes o amor vai ser falando um pouquinho mais firme também, tá? O amor não é aquela coisa muito melosa, não, também não. É falando com firmeza. É isso. A sabedoria, ela se manifesta não no ato de você pôr a mesa, mas no ato de você acreditar que se toda a sua família sentar ao redor daquela mesa, todos serão curados. Aquilo cura o destino do seu filho. Porque quando ele crescer, ele vai querer casar e jantar na mesa. E sua nora, seu genro, não vai lá reclamar que eles comem no sofá. A sabedoria está no ato de você deixar tudo arrumadinho, ainda que você vai bagunçar. Vamos bagunçar e tal. Arrumei. Para que a sua mente também fique organizada. Porque difícil é você se organizar num lugar desorganizado. Muito difícil. A sabedoria está no ato, como eu falei, de servir, não querendo servir. É simples. Ah, mas então, não querer servir existe, gente, é isso mesmo. Ou você acha que toda hora a mulher, eu quero servir toda hora eu quero servir. Às vezes, assim, o Murilo fala que eu não posso ver ele sentado, porque eu quero que ele levante. Eu acho também que é o contrário, porque o Murilo não pode me ver sentada. Ele não pode ver fazer alguma coisa que vai me pedir outra coisa. Geralmente é camiseta. Tá ali, querido. Tá onde? Não, não é possível. Tá lá. Não, mas eu fui lá e não tá. Aí eu já quero, né? Se eu for lá e tiver o que está. É que às vezes eu dou uma informação um pouco errada também. Porém, eu encaminho ali, estou falando. A sabedoria está nisso. Nem sempre você vai querer servir. Nem sempre você vai querer levantar, nem sempre você quer fazer, nem sempre você quer ficar quieta. Algumas vezes você quer botar para fora, quer falar o que você tem que falar ali, que você está com vontade, às vezes você está até com razão. Nem sempre você vai querer estar no lugar de mulher sábia, mas é aí que vem a sabedoria do céu. Que é onde você olha e fala, eu vou fazer. E por amor a Deus, eu faço por amor ao Senhor. Eu faço porque eu amo a Cristo, porque eu quero Cristo, porque eu preciso dele. É por isso, para que Deus se manifeste na sua vida. E você pode acreditar, uma casa travada, com coisas que não caminham, tem uma mulher ali, que não está fazendo o seu papel direito. Pode saber, há uma mulher lá, que não está fazendo aquilo girar como tem que girar. Porque se ela está vendo que o negócio está errado, o que ela faz? Como Ana. Opa, peraí, hoje é o meu dia. Hoje você fica com as crianças, eu vou ao santuário. Vai fazer o quê? Eu tenho uma conversa com Deus lá. Hoje eu tenho algo para definir com Ele lá. Hoje eu vou e vou mexer com o céu. Hoje é o meu dia de falar com Deus. Você está vendo que algo não está funcionando? Cabe a você se levantar e ir lá buscar por aquilo que você um dia mesmo pediu. A sabedoria nós adquirimos, grande parte das vezes, no silêncio. É quieta mesmo. É calada. É quando ali você está com vontade. Não vou. Eu fico quieta. É no silêncio. Às vezes você vai orar. Alguns momentos que eu vou orar, eu nem falo. Eu só sento e fico pronta para escutar. Eu quero ouvir. O Senhor fala comigo. Porque às vezes Deus vai falar com você num culto, numa palavra, num movimento. Às vezes Deus vai falar com você num suave sussurro. E se você não estiver pronta para ouvir a voz do Senhor, você não vai ouvi-lo. Ele não vai poder falar. E ele não vai poder se manifestar diante de você. Porque ele fala num suave sussurro. Em Tiago 3, versículo 13, diz assim, ó. Se vocês forem sábios, vivam uma vida de constante bondade.
para que dela manem somente as boas ações. Aí que está um erro grave que as pessoas têm cometido, principalmente as mulheres, porque para que desse lugar que se você quer uma vida em paz, se vocês forem sábios, vocês vão viver uma vida de constante bondade. Isso é com quem você ama e com quem você não ama. É uma vida de constante bondade, é o tempo todo. O que sai de você é bondade, são coisas boas. Ainda que você não queira, você tem que sair de você, na verdade, uma bondade, ainda que você olhe aquilo e você queira, às vezes, dar uma lição naquela situação. De você tem que sair bondade. Às vezes, quando você está no trânsito, você não quer sair bondade de nada, de lugar nenhum. Aí você pega, abençoa a vida daquela pessoa que não deixou você entrar na frente dele. Aqui você deu a seta falando que vai entrar, o pessoal acelera assim, ó, para não deixar você entrar. O trânsito aqui é maravilhoso, incrível. Aqui, você olha e fala, Deus abençoe você, que você vai e viva uma fluidez na sua vida. Em nome de Jesus. Constante bondade. Porque a sua vontade é o quê? Descer a mão na buzina, abrir o vidro e falar assim, escuta, ô rapaz, deixa eu entrar. Você não vai chegar mais atrasado que você me deixou entrar. Deixa eu entrar. Constante bondade. Para que manem de vocês, saiam, fluam somente boas ações. O erro está aqui, ó, onde as pessoas acham que as boas ações são, a grande maioria das vezes, fora. Tem as boas ações fora e tem as boas ações dentro, que são as principais. Porque você não pode fazer uma comida e levar para alguém que está em situação de rua, se quando você chega em casa, você não tem paciência de tratar a sua família com amor. Você é pior do que um incrédulo. Você não pode passar a madrugada aqui arrumando, organizando, limpando a igreja. A igreja tem serviço o tempo todo. Se você acha que a igreja não... Assim, a igreja o tempo todo, toda hora ela tem alguma coisa para fazer, para arrumar, para organizar. Então você vem para a igreja, você arruma, você organiza. O que é muito bom, porque isso é oferta. Oferta não é só financeira. Oferta são ações. Então quando você vem... eu vou ajudar a arrumar aqui, ó. Forte e corajosa, vou ajudar a arrumar. Vou ajudar a arrumar a decoração. Vou ajudar... Isso é oferta. Só que quando você chega na sua casa, sua vida está assim, ó, de cabeça para baixo. Tudo bagunçado, uma loucura. Mas como que eu vou ajudar na igreja e dar conta da casa também? Organizando o tempo, mente, tem que organizar. Trabalho nunca vai faltar. Então, você nunca vai poder fazer a obra, porque se você quiser fazer a obra, quando você não tiver tanto trabalho assim, você nunca vai fazer. O trabalho sempre aumenta. Boas ações não são só essas que a gente evangeliza na rua, né? E deseja, né, o amor para os outros, que salvem a natureza e tal, não sei o quê. Quem disse que é isso? Boas ações é diárias, o tempo todo precisa sair de você. Boas atitudes. Você vai no mercado, a caixa é grosseira com você e você te abençoa, minha filha. Você vai ter uma vitória. Porque a vontade é orar para ela fazer o quê? Querida, que Deus amarre sua vida, assim, tranque ela várias vezes, que você não sai daí nunca mais. Te abençoo. Você vai, assim, ó, viver um dia, assim, de vitória. Em nome de Jesus, viu? Pela sua grosseria, eu te abençoo. Boas ações, boas atitudes. Em todos os lugares que você for. E se vocês as praticarem com humildade, então serão verdadeiramente sábios. Então eu tenho que ter boas ações e ainda ser humilde. Porque eu não posso ter boas ações e ficar lá assim, tá vendo o que eu fiz por você? Tá vendo? Olha aqui, ó. Tá vendo? Ingrato. Aqui, ó. Não fiz? Tá vendo? Olha, gente, o que eu estou fazendo por aqui, ó. Boas ações, boas atitudes, ó. Vejam. Você ainda tem que ser humilde. De olhar e falar assim, eu vou fazer o bem sem olhar a quem e vou seguir a minha vida. Para que a palavra se cumpra. Contudo, não se gloriem de serem sábios e bons, se vocês forem amargos, invejosos e egoístas. Esse é o pior tipo de mentira. Porque a inveja e o egoísmo
não são a espécie de sabedoria de Deus. Essas coisas são terrenas, materiais e demoníacas. Onde houver inveja ou ambições egoístas, aí haverá desordem e todos os males. Essa é a sabedoria terrena, mundana. Então quer dizer que todo mundo tem sabedoria? Sim. Se você falar assim, fulano é tolo, as atitudes dela estão tendo atitudes de tolice para uma sabedoria que tem que vir de Deus. Mas que ela tem um tipo de sabedoria, ela tem. Porque ela está reagindo e agindo naquilo que ela acredita, que é a sabedoria terrena. Não adianta vocês ficarem falando, sou sábio, eu tenho sabedoria, só que eu sou amarga. E eu já disse aqui nesse culto que a pior pessoa para se conviver é uma pessoa amarga. Porque a pessoa amarga, ela contagia todo mundo que está ao redor dela. Toda pessoa cheia de amargura, você vai ver. Alguém vai falar alguma coisa, ela vai alfinetar. Alguém vai mostrar que está feliz com algo, ela vai dar um jeito de transformar aquilo numa situação ruim. Uma pessoa amarga é ela fazer com aquele instinto de amargura, aquela coisa, quando você está limpando sua casa e você está limpando e falando sozinha. Também só eu limpo sozinha, só eu que faço, só eu que organizo. Ninguém organiza, ninguém me ajuda, amarga. Você já perdeu tudo, você só está limpando. Tudo que você poderia plantar, você não planta. Às vezes você está na igreja fazendo alguma coisa. Está vendo? Só eu venho, só eu faço. Ninguém me ajuda, ninguém colabora comigo, ninguém me encaminha, ninguém faz isso, ninguém faz aquilo. Perdeu, acabou. São obras queimadas no fogo. A gente precisa ter temor, sabe por quê? Porque às vezes a gente está plantando e essas obras vão ser queimadas. Elas não vão existir mais. Porque você planta com amargura dentro. E você vai, e você aspira, e aspira o pé do seu marido, e não sei o quê, para ele perceber, porque você está nervosa, você vai lavar, arrumar a louça, e bate daqui, bate de lá, e bate porta. Amarga. A pessoa amarga, ela é muito difícil de conviver. Ela pesa todo o ambiente. Sai todo mundo para jantar, volta todo mundo oprimido. Fica todo mundo oprimido. Entra todo mundo no carro, você tem um amargo ali dentro, é um silêncio o carro. O carro vira um silêncio. Porque tem um amargo ali. Ele oprime todo mundo, ele dá conta de oprimir todo mundo. Se vocês forem invejosos e egoístas, não sou invejosa. Vá a fundo. Vá a fundo, porque a inveja, ela é bem mais profunda. Você precisa perceber aonde tem um sentimento de inveja. Eu tenho alguns exemplos aqui para vocês de mulheres que tinham a sabedoria terrena. É a sabedoria da terra. Você olhar para elas e falar, meu Deus, não sabe nada, não pode ensinar nada, a sabedoria é terrena. Vasti, como eu preguei esses dias, é uma dessa. O mau comportamento dela ia contagiar todo mundo. Ninguém pediu para Vasti fazer uma faxina, na onde aquele monte de gente estava lá. Ninguém pediu para Vasti ir lá e limpar o que aquele povo estava junto com o rei, tinha feito a bagunça, o povo tinha bebido, às vezes sujado. Vai lá, Vasti. Ninguém pediu para Vasti pegar uma bandeja e servir cada um deles. Ninguém pediu para ela fazer isso. Ninguém pediu para Vasti ir lavar a louça de todo mundo. Foi pedido para Vasti se apresentar com as vestes reais, com a sua coroa cheia de joias. Ninguém pediu nada para ela, além disso. Só que o amargo, até o pouquinho que você pede para ele, é ruim, é pesado. Ele não faz, está difícil. Aí você tem que puxar para você. Porque às vezes ninguém está pedindo para você ir lá e, sei lá, servir a casa toda e a família toda. Está pedindo para você ficar quieta. Quieta. Para de ficar resmungando ou reclamando. Quieta.
Porque mulher sabe, eu não preciso dizer a você, você sabe e eu sei, que quando uma mulher quer resmungar e reclamar, ela é melhor do que ninguém nisso. Ela dá o seu jeito ali e ela vai assim soltar uma metralhadora para parar ela. Ela não para, e ela vai. Meu Deus, não sei nem como ela respira. Você não vê ela respirar, ela só fala ali. Só que a pessoa amarga o pouquinho que você pede para ela. Escuta, faz isso aqui, ou muda seu cabelo assim, fica mais bonita assim. O quê? Você não gosta de mim? E sai falando para todo mundo, e reclamando, e destilando amargura em todos os lugares. Esse é o amargo. O amargo faz isso. Como Vasti. Mostre-se ali, quando eu comecei falando, é o quê? A sabedoria mostra o seu bom comportamento. Vasti não teve um bom comportamento. Logo, perdeu tudo que tinha. Por quê? Porque Vasti ia ser um exemplo mau para todo mundo que estivesse perto dela. Ela não ia ser uma boa referência. E você, agindo assim, muitas vezes na sua casa, não é uma boa referência. Seus filhos não podem se inspirar em você. Suas filhas não podem se inspirar em você. Não é uma boa referência. Raquel e Miriam tinham um coração cheio de inveja. Raquel, que estava ali, e era uma disputa de quem teria mais filhos. Eu vou ter mais filho, a Lia tem mais filho, e mais filho. Olha a confusão que virou aquilo. E uma tem filho daqui, e a outra tem filho de lá. Ai, parei de ter filho, vou pegar a escrava, a serva, vai ter filho. E filho daqui, e filho de lá. E aquelas crianças crescendo naquele contexto. Você acha que a disputa e a inveja dos irmãos de José veio da onde? Eles cresceram vendo aquela família disputar lugar. Logo, eles disputaram com José também. Eles aprenderam. Um dos meninos, quando saiu lá e achou as mandrágoras, Raquel queria, e Lia falou, você quer me roubar? Olha o menino no meio da confusão. Você quer me roubar as mandrágoras? Ah, mas aqui, me dá, você também já me roubou o marido, e tal, não sei o quê. E o menino ali, ó. E aí? O menino cresceu pensando exatamente que a vida era essa. Então, a gente precisa brigar com as pessoas para a gente conseguir as coisas. A gente precisa disputar com elas para a gente conseguir as coisas. A gente precisa roubar as coisas delas. A gente precisa desejar o que é delas. É assim. Eles cresceram neste contexto. Logo, fizeram o que fizeram com José. Pronto, está explicada a história da família. Aí você entra numa família e você vê um irmão contra um outro irmão, um familiar contra um outro familiar, um marido contra a esposa. Aí seus filhos crescem e se casam. E aí você diz, eu não entendo. Por que que um está brigado com o outro? Por que que um menino briga com o outro? Um irmão não quer falar com o outro? Um irmão quer viver aqui, o outro quer viver lá? Você vai entender. Você vai entender. Porque eles cresceram neste contexto. Hoje, suas crianças são pequenas. Eu tenho a Maria e eu tenho a Ana. Eu não posso tratar a Maria diferente da Ana. Não posso. Porque quando elas crescerem, a Maria e a Ana serão inimigas. Porque elas querem disputar o amor da mãe delas e do pai delas. E é isso. E aí, você vai ficar muito chateada. Porque você vai querer ligar e falar assim, vem todo mundo, vamos para o jantar de Natal. Não, não vou. Fulano, liga lá para o seu irmão, fala com o seu irmão, os que tem irmão. Mas isso pode ser com gente próxima. Liga lá para o seu irmão. Não, não vou ligar, não quero falar com ele. Não falo com ele. Conversa, divide, conta uma vitória ali para o seu irmão. Se você não pode contar uma vitória para o seu irmão de sangue, você vai contar para quem? Para quem você conta? Para ninguém. Conta lá. Mas isso veio da onde? Às vezes um pai que rejeitou, um pai que amou mais um outro filho. Ou essa briga ali. Miriam e Raquel. Coração cheio de inveja.
Miriam queria o cargo que nem era dela. Ela não falou exatamente do cargo, mas a expressão dela foi... Então quer dizer que Deus fala só com Moisés? Só com ele? Olha o coração. Cheio de inveja. Raquel, ali também, aquele coração pesado. Você vê Raquel conseguir o que ela queria quando Raquel quietou. Você vai lendo a história e uma briga com uma e outra briga com outra. Quando você vai lendo, de repente Raquel silencia. Fica quieta, ela não aparece mais na história. Logo depois ela aparece. Grávida já. Conseguiu. O que a Bispo falou no culto ontem? A esterilidade de alguns ali só vai parar e só vai cessar quando você entender que ninguém tem culpa do seu problema. Você tem que mexer com o céu. Às vezes, você precisa começar a perceber que a esterilidade às vezes está atingindo a nossa vida. E não estou falando de gerar, não. Estou falando de frutos, estou falando de dinheiro, estou falando de trabalho, estou falando de tudo. Porque há mulheres que ainda não entenderam o papel delas no lar delas. Não entendeu. Qual é o papel? Não entendeu. Onde houver inveja e ambições egoístas, aí haverá desordem e todos os males. Se na sua casa há ambições egoístas, como a da Raquel, por exemplo, sua casa vai ser bagunçada e desordenada. Aonde há inveja e egoísmo, há desordem e bagunça. Não adianta. Se na sua casa está desordenada e bagunçada, você está falando de uma forma literal também, porque Deus não habita na bagunça, tá? Então, se a sua casa está realmente uma bagunça, toda bagunçada e desordenada, Deus não habita na bagunça. Mas eu falo também de mente e de espírito. Há ambições egoístas. Há um casal lutando um contra o outro. Pode saber. Aonde há ambições egoístas, um está lutando contra o outro. Ah, também você vai ver, quando eu conseguir mais. Não, você também vai ver, porque eu que faço mais, porque não sei o quê. Ao invés de, você faz o seu e eu faço o meu. E a gente une esse trabalho e tudo flui maravilhosamente bem. Eu não posso vir aqui pregar e cantar ao mesmo tempo, até porque destruiria o louvor. Não posso também colocar o slide e tirar foto e fazer todas as outras coisas. Eu preciso fazer o que eu tenho que fazer aqui, a Tamires o trabalho dela e o que ela tem que fazer aqui de uma forma boa. E quem está no slide o seu trabalho, quem está na foto o seu trabalho, para que a gente una tudo isso e saia um trabalho perfeito. Agora, se um está aqui e o que está na foto não fez o que tinha que fazer. O que está no slide dormiu. O louvor não saiu. Não foi o que tinha que ser, porque já aconteceu várias vezes isso. O trabalho todo sai prejudicado. Não é só, o louvor não foi bom, né? Não, prejudica todo o trabalho. Isso na sua casa, a mesma coisa. Se o que o seu marido está fazendo, você está lá, pesando e falando, e aquilo conflitando, o trabalho todo vai sair ruim. A gente não pode esquecer que se o nosso marido estiver em encrenca, nós vamos afundar também. Não esqueça disso nunca. Se o seu marido tiver um problema, e você às vezes estiver inclusive orando, porque eu já atendi mulheres que oravam assim, Senhor, dá uma lição no fulano. Porque uma coisa é você orar e falar assim, Senhor, dá um susto nele. Dá um susto. Com o mundo espiritual, assim. Porque eu já vi maridos que abandonavam suas camas. Brigou com a mulher, emburrou, o que não pode. Quero dizer aqui mais uma vez, entendeu? Não é o culto dos valentes, mas eu vou dizer, porque você vai dizer para ele, então eu vou dizer. Homem não abandona o seu leito. A mulher abandona? Também não. Mas a mulher, como às vezes é mais emotiva, não estou dizendo que é compreensível, não, tá? Mas a mulher, às vezes, mais emotiva, ela toma essas decisões mais impulsivas, depois ela, não podia ter feito isso e tal. Homem não pode emburrar. Não pode. Não pode emburrar.
Ah, também vou embora, não vou dormir aqui. Pega o seu travesseirinho. É feio. A mulher perde a admiração. Ela olhando aquele homem sair e ir embora. Homem não pega a malinha e vai embora. Vou embora, tchau, não quero mais morar aqui. Para você, assim, ó. Você tem que falar para ele assim, ó. Para você ser um homem admirável, meu querido, você vai ter que agora ir mesmo. Porque até para você falar que você vai embora, você precisa ser macho. Para você cumprir o que você falou. Porque vai ficar muito feio. Vou embora. Aí, 2 horas ele volta. Voltou com a mala dele. Ué, mas você não ia? Porque até para eu confiar no que você fala, você precisa cumprir o que você está fazendo. Ele perde todo o crédito. Assim, descredibiliza ele. Meu Deus, é muito feio. Muito. Eu já saí da minha cama 500 vezes. Que lindo. Não é bonito, não. É feio. É feio. Fui embora. Fiquei brava. Vou embora. Vou dormir lá embaixo. Deus me deu uma experiência espiritual tão feia, mas tão feia, que eu comecei a ter medo de dormir sozinha. Também vou dormir na sala. Pois o dia que Deus também me deu uma experiência espiritual feia, eu fui compreendendo. Quando eu abandono o meu leito, quem toma conta é o diabo. E não só isso. Ele tem acesso a mim. Eu atendi uma mulher uma vez que o diabo não só teve acesso a ela, ele tocou nela. Ela estava dormindo e ela acordou e ela tem aquela paralisia assim, do sono. Sabe quando tem aquela paralisia? A pessoa está acordada, ela está vendo tudo que está acontecendo, mas ela não consegue se mover. Ela não se move. Ela viu entrando, o corpo de um homem entrando, despindo ela e tocando nela. Aí você fala assim, brinca com o mundo espiritual. A Bíblia falou ontem, o mundo espiritual é violento. Violento. E se o diabo teve a audácia de tocar, é que tinha muita coisa errada ali, porque ele não pode nos tocar. Ele não pode, se você está consagrado com o sangue do Senhor, está ungido, por isso que a gente fala para ungir, unge. O azeite nada mais é do que o sangue que eles passavam nas portas, assim, ó, para que quando a morte passasse, soubesse, ó, aqui eu não posso entrar, então vou embora. Essa é a unção. Então, quando você unge você, seu filho, seu marido para ir para a escola, estão ungidos, e o diabo reconhece a marca do Senhor. Opa, nesses aqui o assunto vai ficar mais sério, né? Vou causar um problema. A pessoa não confia na unção, não confia em nada. Estou brava, vou embora, sai do leito. Deus pode preparar. Deus pode preparar não, porque não é Deus que faz isso, Deus só permite. Vai lá. Porque alguns só vão aprender assim mesmo, é num susto, é numa dessa. Homens não abandonam seus leitos. Se o seu marido faz isso, você é a primeira a dizer assim, ó, não faz isso, porque eu vou perder a admiração por você. E um casamento sem um homem admirável não funciona. Não dá. Toda mulher, ela pode não dizer, mas toda mulher quer um homem forte, valente, que tem controle das suas emoções. Então, você não vê ele choramingando, emburrando, né? Ai, eu estou triste, ai, porque eu estou muito ofendido e tal, não sei o quê. Ou o homem ficou bravo, e ele fica bravo realmente, ou ele não vai ficar ali choramingando, pelo amor de Deus. Agora está uma onda de uns vídeos de uns homens barbados, chorando no barbeiro. Como você gostaria que fosse o seu corte de cabelo? Ai, gostaria que fosse assim, assim, assim. Aí o cara corta, ele tira aquele pano, assim, sabe? Cai aquele pano. Quando o homem se olha, ele chora. Eu nunca vi isso, eu sempre quis um corte de cabelo assim. Meu Deus, o mundo acabou. Quem casou, casou. Quem casou, casou. Você vai orar para que seja assim, que o marido da sua filha ou o seu filho seja um homem que não chora no barbeiro. Não, porque assim, meu Deus, quem não casou corre um sério risco hoje de ver o marido dela naquele vídeo chorando no barbeiro. Nunca vi um corte de cabelo desse jeito. Não, meu filho, não faz isso. A mãe dele tinha que ir lá.
De falar assim, vem aqui, rapaz, vem aqui. Você vai... Não, eu te ensinei a ser homem. Você não vai fazer isso aqui, não. Homem não faz isso aqui, não. O que é isso? Ou, ai, peguei meu travesseiro, fui embora da cama. Tô bravo, você me ofendeu, querida, vou embora. Não quero saber, não vou falar mais com você, né? Você tinha que ligar para a mãe dele. Ou, querida, deixa eu te avisar um negócio. Vem aqui falar com o seu filho, porque olha a vergonha que ele está passando. Você ensinou ele a ser homem, que ele seja homem. Tem trabalho dos valentes aqui para isso, viu? Para botar assim, que é isso? Que geração é essa? De homem choramingando, homem ali, aquela coisa suave. Eu estou pregando para os valentes. Qual é o meu problema? Eu tenho que pregar para as mulheres. Mas eu estou indignada. É um sentimento de indignação. O que é isso? Mas sabe por quê? Que tem um homem choramingando ali no barbeiro? Sabe por quê? Porque a mãe dele não pegou ele e falou assim... Ô, rapaz, eu vou chamar teu pai para você aprender a agir direito aqui. Não, isso aqui está errado. Por que tem homem saindo da cama? Porque a mulher dele acha aquilo ainda um conforto. E isso, vai embora. Foi à tarde. E ela fica igual um anjo de neve lá na cama dela, assim, ó. Ela faz um anjo de neve, ela está feliz. É por isso. Por isso. Que ela não fala assim, você vai sair? Pois eu vou orar para o diabo te visitar. Você vai ver só. E você não me chama, não, que eu não vou orar por você. Não vem me chamar. Eu faço isso com as meninas. Uma vez a Ana fez uma brincadeirinha na escola, e estava fazendo uma brincadeira, e era uma brincadeira lá que falava não sei o que lá, da catacumba e não sei o que. E eu falei, menina, você brincou disso aí, isso daí é uma brincadeira oprimida. Eu falei para ela, escuta bem, se você tiver pesadelo à noite, você não me chama que eu não vou lá orar. Pois dito e feito, essa menina teve pesadelo, acordou chorando, me chamando, eu fui lá, orei, expulsei, falei assim, última vez. Óbvio que eu não ia deixar, mas queria que ela ficasse ciente. Agora, cada vez que ela fala alguma coisa, se eu tiver que ir lá orar, eu não vou. Eu vou deixar você se virar ali naquela situação. Não mexe com o que não tem que mexer. O homem vai embora porque para ela é bom. Ao invés de ela virar e falar assim, você vai voltar, porque um homem não abandona o seu leito, volta aqui. Ameaça ele de todas as formas. Você vai ver só. Se eu não ligo para sua mãe, que feio ter que ligar para sua mãe, um marmanjo desse jeito, o que eu faço com vocês? Mas você vai voltar e você vai deitar aqui. Aí você vai falar assim, mas eu não quero que ele volte. Eu quero que ele fique mesmo. Vai. Durma lá uma semana naquele sofá. Durma. Quer uma coberta? Eu levo para você. Só que você está... A sabedoria que vem do mal, terrena. A sabedoria que vem do céu, você olha e fala assim, podia, mas eu não vou. Vem, vai, deita aqui, querido. Vamos lá, fica aqui. Para com isso, vamos acertar. A Bíblia diz que a gente não pode dormir brigados. Vamos ficar assim, tá? Não precisa ficar lá de beijinho. Ai, querido, lindo, amor da minha vida. Acerta, vamos dormir normal, para que os nossos filhos vivam. Para que seus filhos tenham vida. Você quer que seus filhos vejam acordar de manhã e ver o pai no sofá? É ruim para você e para eles. Se esse barco estiver afundando, se essa casa estiver caindo, você também vai junto. Seus filhos vão juntos. Ou você acha que Deus vai tirar vocês dali? Ai, claro que Ele vai, porque eu estou orando. Mas se você puder fazer a sua parte, Deus não vai mexer nisso. Não adianta. Não, mas eu estou pedindo para Deus socorrer e tal, não sei o quê. Deus não vai poder mexer, porque Deus sabe. Deus não vai contra a palavra dele. E Deus sabe quando você poderia ter tido uma boa atitude. Deus sabe quando você teve aquela alegria interna, inclusive. Vai em paz e fica por lá. Pode ir, vai. Também não vou comer, também não precisa cozinhar. Que maravilha, não precisa cozinhar, ótimo. Come fora mesmo, que maravilha. Paz, tranquilidade, um quarto só para mim. Ah, então tá bom, vou dormir com as crianças. Melhor ainda, vá, proteja as crianças. Ótimo. Deus sabe quando você podia ter falado, não quero, mas eu vou. Essa é sabedoria. Isso é ter sabedoria. Isso é ter inteligência. É quando ele está lá falando alguma asneira perto de todo mundo, que às vezes pode sair, não só dele, mas de você também. E você pensa assim, Senhor,
E você dá aquela equilibrada nas coisas, vai saindo. Você não é o isqueirinho. Você não joga gasolina onde já tem uma faísquinha ali, ó. Você joga água. A mulher sábia, ela joga água. Ela cobre, não pecados, porque o seu limite é até onde leva você a pecar. Ah, está pecando, vou jogar água porque eu sou sábia. Não, essa é a mais tola de todas. Agora, você está vendo uma faísca, vai pegar fogo, o seu papel é ir lá e jogar água. Os filhos de Noé, quando ele sai da arca e ele se embebeda, aquele homem cai nu, debruçado no chão ali, e aí um dos filhos dele chega e vê aquela cena, e naquela época você vê o seu pai sem roupa, despido, e naquele estado, era um desrespeito muito grande. E aquele menino olha aquilo, e ao invés de ele pegar algo e cobrir o pai dele, ele chama o outro. Aqui, ó lá, ó. Tá vendo isso aqui? Ó teu pai aqui, ó. Viu? Pegou uma maldição para a vida dele, porque desrespeitou o pai, porque não cobriu o pai, porque ele poderia ter coberto a casa dele, porque o pai é a casa dele. Meu Deus, o pai, ele tem que honrar querendo ou não. E a mulher, você querendo ou não, tem que cobrir os seus, desde que não seja algo que vá desonrar o nome do Senhor. Mas ainda assim, por exemplo, naquela situação de Noé, você fala, mas não estava ruim aquilo, não estava feio? Você parar para pensar, o cara ficou na arca não sei quanto tempo, com aquele monte de bicho cheirando mal. Você imagina? Vai no zoológico, que às vezes você não consegue passar em frente a uma gaiola sem tampar o nariz. Imagina o cheiro daquela arca, não sei quanto tempo, aquele monte de bicho lá dentro, evacuando lá dentro, comendo lá dentro, bicho fedido, bicho fede. Aquele cara sai, ele quer um pouco de liberdade, ele bebeu demais, caiu ali. Fez tudo aquilo. É feio? É. Vai resolver na sua casa. Não, mas tem gente que gosta de expor-me, né? Olha aqui vocês, olha aqui, pessoal. Olha tudo que fez. Eu era desse jeitinho. Adorava. Porque eu gostava assim, ó. Eu, como muitas vezes era chamada a atenção, quando o Mu fazia alguma coisa, eu fazia questão. Tá vendo? Não é só eu, não, ó. Aqui, ó, não é o perfeito? Aqui, ó, olha o que ele fez. Olha como ele agiu. Tá vendo? Então, não haja com esta sabedoria terrena, porque isso é uma sabedoria terrena. Sarai, com o seu coração cheio de amargura e egoísmo, fez o quê? Vamos, então, ter um filho pela minha serva. Acabou com a casa dela. Até hoje, nós temos guerras no mundo por causa da geração de Ismael. Até hoje. Até hoje, o egoísmo da Sara tem gente colhendo em 2025. Olha o tempo que se passou. Você acha que uma decisão errada que você toma na sua casa fica em você? Você acha que aquela coisa que você está fazendo, você está alimentando aquilo na sua casa, aquela divisão na sua casa, aquele problema na sua casa, vai ficar só em você? Não vai. Vai pegar todo mundo, todas as gerações, como Sarai. Na época, Sarai. Um momento, 5 minutos. Deus está demorando, vou dar um jeito. Gente, tem gente que por causa de 5 minutos estraga a vida inteira. 5 minutos, estou carente, estou chateada, estou muito triste com meu marido. 5 minutos. Basta 5 minutos para uma decisão extremamente errada. Você pode acabar com a sua vida e de geração em geração ser lembrado como o que destruiu toda a casa. Aonde houver inveja e ambições egoístas, haverá desordem e todos os males. A sabedoria, como eu comecei falando para vocês, não é só estética. Tem muita coisa envolvida nela. Então, a sabedoria que vem do céu agora é a que vai fazer e trazer toda a diferença. Ó. Entretanto, versículo 17. A sabedoria que vem do céu é, antes de tudo, pura, depois, calma, amável, compreensiva,
repleta de misericórdia e de boas obras. É cheia de bons frutos, não trata os outros pela aparência e é sincera. Essa é a sabedoria que vem do céu. E aí, na Bíblia, nós temos quem? Uma sabedoria pura, como a de Maria. O que é que aquela menina fez, o que aquela menina tinha, porque ela era uma menina, para ser escolhida, para ser mãe do Rei dos Reis. Ela só podia ter uma pureza incrível. Quando ela viveu a situação ali com Jesus, estava grávida, e José naquela aflição, você não vê Maria descompensando. Você vai me deixar agora? Você não pode fazer isso. Silêncio. O silêncio é poderoso, sabia? Você quer saber um jejum difícil de fazer? Não é o de Daniel, não. Faz um jejum de palavras, faz. Fica assim, ó. Ainda mais quem tem 3 crianças em casa. Duvido, Gabi. Você vai esperar um tempo aí ainda. Não vai rolar isso aí, não. Por um bom tempo, eu acho. Agora, você quer saber alguém que tem controle, domínio? Faz assim, ó. Fala assim, Senhor, eu vou fazer... Não vai muito longe. 2 horas, sem falar nadinha. Tenta. Difícil. Muito difícil. Mais do que comida, difícil. Você não vê ela descompensando, e você vê que as mulheres mais sábias que a gente encontra na Bíblia, você não vê elas falando pelos cotovelos. Mulher tola fala demais. Ela fala pelos cotovelos. Ela dá bom dia, cavalo. Ela fala para todo mundo o que ela está sentindo. Ela fala mal do marido dela para quem ela acabou de conhecer. Ela foi num lugar hoje, a pessoa deu um pouquinho de confiança para ela, ela já fala. Porque o fulano, você não conhece o fulano. Ai, que meu marido vai vir, mas ó, não repara não, viu? Porque ele é assim mesmo. Ela fala muito. Ela vai falando para todo mundo o que ela está sentindo, o que ela quer. Quando ela quer reclamar, ela reclama. Não tem tempo nem momento. Ela só fala. Se ela não pode falar, ela escreve. E ela vai. Ela desabafa. A sabedoria que vem do céu, ela é pacífica, como a de Abigail. Abigail podia ter exposto Nabal? Podia. Doido, bêbado. Não, Davi, mata, Davi, vai, corre, mata ele. Mata, porque se você não matar, ele vai vir atrás de você. Corre. Não. Abigail fez o quê? Foi lá e ainda botou a culpa nela. Falou assim, me perdoa, a culpa foi minha. O que aquela mulher fez de errado a não ser ter casado com Nabal? Porque o erro dela foi ter casado com aquele homem. A gente não sabe o porquê que casou, o contexto. Mas errou. Aí ela vai no Davi, o homem apronta tudo aquilo. Vem os servos foram no Nabal. Homem ruim, duro. Foram nela. E ela preparou tudo. Foi porque ela é pacífica. Você tem que ser pacífica como ela. E ela foi e falou, a culpa é minha. Eu errei. Me perdoe, eu trouxe isso aqui para você. O Nabal é assim mesmo, ele faz algumas coisas assim mesmo. Mas ainda assim você vê ela equilibrando as coisas. A mulher com a sabedoria que vem do Senhor, ela equilibra tudo, ela sabe equilibrar. Ela pondera. Aí a sogra liga e fala alguma coisa que ela não gosta, que ela ficou chateada. Ela não vai lá, ó o isqueirinho. É porque também a sua mãe, olha o que a sua mãe faz. A sua mãe me trata assim, e eu não gosto dela, e não sei o quê, e tá. Você está falando da mãe dele. E ele tem, por obrigação bíblica, que honrar a mãe dele. Você está falando dela. Porque olha só o jeito que seu pai me trata, porque sua mãe, porque seu pai. Tá vendo? Eles não me tratam com respeito, eles não gostam de mim, eles me tratam bem, e tal, não sei o quê. Pacífica. Ah, pastora, mas eu ouvi e doeu. Faça como Ana. Levante-se, vá a Deus e conte a Ele. Senhor, olha o que ela está falando de mim. Olha o que ele está falando de mim. Por quê? Porque a mulher tem problema com a sogra. Muitas têm problema com a sogra. Por quê?
Porque, primeiro que é a mãe do marido. Mãe de menino. Mãe de menino é uma coisa maravilhosa, eu acho. A mãe do menino, a mãe da menina, você que ela é solta, né? Já vão, vai, minha filha, viva, se você tem força. A mãe do menino, se ela puder, ela amarra um aqui, o outro aqui. Ah, casou, mas vai me levar junto, eu vou também. A mãe do menino é maravilhosa. Ela é mãe. A mãe tem um apego mais com o menino mesmo, e isso é normal. Ainda mais se esses meninos forem bons filhos, protetores, ela tem esse apego. Normal. Porém, a mulher entra na vida dele, não, agora sou eu a mulher da vida dele. Você não vai ganhar essa disputa nunca. Aí por quê? Porque o que essa mãe e o que esse filho precisa cumprir com esta mãe, você não tem esse papel ali. Ele precisa das duas. Ele precisa da mãe, para que ele viva bem e prolongue os seus dias na terra. E ele precisa de você, que é metade da carne dele. Das duas. Aí o que você vai fazer? Mas ela não gosta de mim. Mas você, inteligente, pacífica, como Abigail, vai lá, vai levar um bolo para ela, vai cozinhar para ela, vai amar ela, vai agradar ela. Mas eu não quero. Mas é daí que vem a sabedoria. A sabedoria vem deste ponto. Você faz o que você não quer. Uma vez eu atendi uma mulher que ela falou assim que ela teve muita sorte, porque ela casou e a mãe dele tinha morrido. Aí eu falei, minha filha, né? Ela falou assim, tive sorte. E morreu. Nossa, né? Mas ele vai ficar, às vezes, com até mais sentido, porque também o homem com a mãe, ele é mais apegado. Eu tenho o meu marido. Primeiro, minha sogra, não posso nem falar da minha sogra é maravilhosa. Segundo, que esses meninos são apegados à mãe a eles, mas ela sabe dar o espaço deles. Eles têm a vida deles. E o que eles fazem é eles. Então, quando eu morava em São Paulo, por exemplo, se minha sogra foi na minha casa, acho que 4 vezes na vida, foi muito, ela não ia. Não chegava do nada, né? Oi, vem almoçar. Tudo bem? Nossa, e agora? O que a gente faz? Né? Estava aqui limpando agora. Olha, uma bagunça. Estava fazendo agora a faxina. Comecei agora. Eu estou assim porque eu estava na faxina. Nossa, não. Sabe o lugar. Não estou dizendo também, então tem que aceitar o que está fazendo. Não. Estou dizendo que você tem que orar a Deus. A mãe dele tem que saber o lugar dele, tem que saber o lugar dela. Você tem que orar a Deus. Essa situação não é você que vai resolver. O que eu quero dizer a você é, essa guerra é perdida. Essa situação, quem vai resolver é Deus. Deus resolve isso. Deus foi um basta. Você pode, sim, estabelecer alguns limites, mas com todo cuidado, porque ele é filho dela, gente. Aí você se coloca no lugar dela. Se você é o filho, não ia querer, né? Então, ótimo. A sabedoria que vem do céu, ela é bondosa e amigável, como Ruth. Ruth que cuidou da sogra amarga, porque também quero te dizer uma coisa. Você sabia que não existe ex-sogra? Porque minha ex-sogra, esse termo não existe. Não é considerado. Sogra é sogra, sogro é sogro, e acabou. Enfim. Porque minha ex-sogra, você pode ter ex-marido. Como também não existe ex-filho. Porque ele não é mais meu filho. Minha filha faz o que você quiser. Fale o que você quiser. Ele vai ser seu filho para sempre. Não adianta. Não existe ex-sogra. E a Ruth cuidou de quem? Da sogra. Amarga. Destilando amargura para todos os lados. Me chama de Mara, que eu estou amarga. Imagina aquela mulher sem dinheiro, sem filho, sem marido. Ela perdeu tudo. E Ruth poderia ter dito o quê? Vou embora desse lugar. Que é isso? Eu não vou aguentar ficar com essa mulher. Ela destruiu a vida toda dela. Não. Ruth, bondosa e amigável, foi lá e cuidou da sogra. Às vezes Deus quer que você cuide da sua sogra? Não sei. Quero lembrar que eu tenho gente aqui, tenho gente na transmissão. Então, às vezes é para você fazer alguma coisa. Às vezes é para você ser bondosa e amigável até os últimos dias.
Às vezes o seu teste é esse, sua sabedoria é essa. Ah, mas não estou dizendo que você vai permitir que desrespeitem limites. Estou dizendo que você pode ser bondosa e amigável e pacífica, principalmente. A sabedoria que vem do céu, ela é misericordiosa, como Dorcas. Gente, Dorcas ajudava os pobres e glorificava a Deus. Ah, então só os pobres? Pode ser pobre de espírito. Pode ser gente que não tem nada para se agarrar. Não é só gente com problema aquisitivo. São pobres de espírito. Pobres na alma. Sabe quando você encontra uma pessoa, ela está sofrida, e você pode ir lá e falar assim, escuta, vai até Jesus. Jesus pode mudar a sua vida. Você é misericordiosa. E todo aquele que planta misericórdia na vida de alguém, recebe misericórdia na própria vida. Isso é muito importante. Ela ajudava os pobres aqui, e não apenas quem ela gostava. Encontra para mim, Jonatas, por favor, a passagem. Coloca aqui para mim no telão. Porque eu não separei. Ela não ajudava só quem ela gostava. Ela ajudava todo mundo. E às vezes você está ajudando quem você gosta. Às vezes tem gente que você fala assim, ó, não tem nada a ver com isso. Não, eu já tenho os meus problemas, eu vou pegar isso aqui. E se Deus pôs aquela pessoa diante de você, para você abençoar ela? Dorcas era serva. Gente, isso é ser servo. Servo é servir. Você serve em qualquer lugar, não importando em quem. Em Jope havia uma discípula chamada Tabita, que em grego é Dorcas, que se dedicava a praticar boas obras e dar esmolas. Naqueles dias ela ficou doente, morreu, seu corpo foi lavado e colocado num quarto do andar superior. Pode ir. Lida ficava perto de Jope, e quando os discípulos ouviram falar que Pedro estava em Lida, mandaram-lhe 2 homens dizer-lhe, não se demore em vir até nós. Pedro foi com eles, e quando chegou, foi levado para o quarto do andar superior. Todas as viúvas o rodearam, chorando e mostrando-lhe os vestidos e outras roupas que Dorcas tinha feito, quando ainda estava com elas. Pedro mandou que todos saíssem do quarto, depois ajoelhou-se e orou. Voltando-se para a mulher morta, disse, Tabita, levante-se. Ela abriu os olhos e, vendo Pedro, sentou-se. Aí tá bom, obrigada. Ela cuidava, tem tradução que ela fala dos pobres, e tem tradução das viúvas. As viúvas também não eram viúvas geralmente ricas. Ela cuidava desse povo, e quando ela morreu, o povo ficou assim, desesperado. Ela morreu. Ela morreu, as viúvas foram lá. Quem vai cuidar de nós agora? Quem que vai cuidar da gente? A Dorcas morreu. Meu Deus, você imagina você ser considerada a tal ponto, quem vai cuidar da gente? Das pessoas terem medo de você morrer. Quem vai ficar com a gente? E agora? Porque ela cuidava desse povo, ela fazia vestidos para eles. As que moram nos Estados Unidos, sabe? O povo aqui compra demais, porque tem acesso mais fácil. E assim, você vai em bazar de garagem, você vê eles vendendo coisas com etiqueta, que eles nunca usaram. Às vezes, Deus está pedindo para você o quê? Tem misericórdia dos imigrantes que chegaram agora. Vocês que estão há mais tempo aqui. E não precisa ser só aqui não, pode ser no Brasil também. Às vezes alguém que está indo, que está começando a vida, sua nora, às vezes sua nora está começando a vida. Você tem algo lá no seu armário, bom, não estou falando coisa furada não. Não vai dar sapato quebrado, sem saltinho, furado, rasgado, sutiã saindo ferrinho. Aqui, querida, olha aqui para você, lembrei de você. Não, coisa que você usaria. Ser misericordiosa e abençoar a vida dessa criatura. As que são imigrantes aqui e sabem como é dura a vida de um imigrante aqui, porque não é fácil a vida de um imigrante. Chegou alguém que você sabe, semeia na vida dele. Vai lá plantar na vida dele, às vezes roupa, às vezes sapato. Você sabia que as roupas mais bonitas que eu já tive na minha vida foi a minha sogra que me deu? Inclusive essa. Que foi ela que deu. Só me deu sapato, porque eu não calço meu número. Ela me deu sapatos. Mas não entra meu pé no sapato dela. Uma pena. Eu, assim, fico muito chateada. Inclusive, eu cheguei a orar uma vez. Diminua o meu pé.
para caber ali, mas não deu certo. Aí mudei minha oração. Prospero meu marido, para ele me dar agora também. Entendeu? A gente muda a oração. Ali, oração inteligente. Eu já vi a minha sogra, de eu chegar, às vezes, ela olhar para mim e falar assim, não, tirar do corpo dela e botar em mim. Não, não tá bom isso aí. Vamos lá. A grande maioria das roupas que às vezes eu recebo, ai, que roupa linda, como está bonita e tal, isso aqui foi minha sogra que me deu. É ela. E às vezes Deus chamou você para cuidar de alguém, como Dorcas. Gente, cadê as Dorcas que cuidam uns dos outros? Às vezes é uma oferta na vida da pessoa. Você pode ofertar na vida dela. Você pode semear na vida dela. Você olha assim e fala assim, ó, acho que isso aqui serve no seu filho. Apresenta, dá lá. Aqui a gente tem criança tudo do mesmo tamanho quase. Usou, está novinho ou não serviu, por que não? A gente abençoa a vida do outro. Às vezes um que está começando a vida, que não pode, que não consegue, na sua vida, no seu dia a dia. Você está vendo alguém no seu trabalho, indo trabalhar com o sapato furado, com a roupa rasgada, daquele jeito, você olha aquilo, você não pode olhar aquilo e pensar, não tem nada a ver com isso. Eu não vou mexer com isso aqui não, porque não tem nada a ver com isso. Não, você olha e fala assim, agora esse problema é meu, eu vou arrumar isso aqui. Não, isso aqui não está bom, eu vou arrumar isso aqui. Dorcas cuidava de quem não tinha como se cuidar. Isso eu estou falando de cuidados literais. E cuidar como oração. Eu vou orar por você. Traz aqui, eu vou orar por você. Eu vou orar por você, eu vou abençoar a sua vida, eu vou levar para a igreja, eu vou fazer tal coisa. Cuide das pessoas. A gente não pode... Dorcas aqui, você não vê em nenhum momento que o povo ficava lá como juiz injusto, sabe? Implorando para que ele fizesse alguma coisa. Não, ela só fazia, ela só amava, ela só cuidava. É só fazer. Essa é uma sabedoria inteligente. E lógico, a sabedoria que vem do céu, ela é sincera. Livre de fingimento, como Lloyd. Ela era tão sincera no que ela fazia que ela contagiava. E você pode contagiar as pessoas ao seu redor sem falar uma palavra para elas. Só pela sua atitude. Lá na Taquari, quando eu comecei a fazer um propósito de oração, na madrugada, ia orar, e depois fui passando para mais cedo e tal, eu tinha várias mulheres ao redor, as pastoras, as internas, que elas foram até mim. A gente quer ir também. A gente também quer fazer. A gente pode fazer também? Mas pode, então vamos. Por fim, era uma galera orando. E eu não convidei ninguém. Eu não falei, vamos lá, gente, vamos orar. Então, não, eu só fui. Um viu, o outro viu, e um foi falando para o outro. Eu não chamei ninguém. Todo mundo foi. Vamos orar. Então vamos orar. Pronto. Você só contagia sem ficar falando. Você vê que aquele que fala muito, eu não tenho nada para contagiar. Fica falando, né? Não, porque a gente pode fazer isso, porque é isso, porque é aquilo. Ele não tem nada para contagiar. Nada do que ele faz é contagiante. Ele precisa falar e falar demais. E eu quero finalizar com Tiago 1,5. Diz assim, ó. Se quiserem saber o que Deus quer de vocês, façam. Não, desculpa. Se quiserem saber o que Deus quer que vocês façam, pergunte-lhe. E ele alegremente lhes dirá. Pois está sempre pronto a dar uma farta provisão de sabedoria a todos os que lhe pedem. Eu não sei o que Deus quer de mim. Pergunte. Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? Está perguntando. Eu não sei porque dá errado, eu não sei porque eu estou vivendo isso. Você quer saber o que Deus quer que você faça? Pergunte-lhe. Senhor, o Senhor quer que eu abençoe a fulana? Eu sempre faço essa oração. Às vezes há coisas que eu separo assim, a dedo. Tem umas coisas que têm mais um valor sentimental. Às vezes tem até um valor material, mas o sentimental é maior. Que primeiro eu oro. E eu já tive situações de eu estar preparadinha aqui, ó, isso aqui vai para fulana. E eu pedi a Deus, Senhor, é para dar para fulana isso aqui? E Deus não deixar. Aí depois a gente via muitas coisas acontecendo e se entendia. Já entendi o porquê.
Ore a Ele. Senhor, o Senhor quer que eu abençoe a fulana? Senhor, o Senhor quer que eu faça isso? Senhor, o Senhor quer que eu levante um propósito? Escuta, esse propósito da mudança começou. E eu nunca começo um propósito da mudança sem perguntar a Deus, Senhor, o que o Senhor quer que eu faça a mais para que o Senhor me abençoe? O que eu posso fazer a mais? Além dos cultos, Senhor, eu quero fazer algo a mais. O que eu posso fazer a mais para que o Senhor me veja? Porque eu não aceito. E isso tem que ser algo assim dentro de você. Você não pode aceitar que Deus passe, que o Senhor passe e não veja você e não a abençoe. Você não pode aceitar que Deus passe e você não mova a cabeça dele, que o Senhor Jesus passe e não mova assim, essa oração aqui me chamou a atenção. Porque se a sua oração não mexe com você, não mexeu com Deus, não mexeu com o céu. Pronto. Se você está orando, você nem sabe o que você orou, o que você falou, só está lá, amém, em nome de Jesus, amém. Ah, é isso aí, em nome de Jesus, é isso. Então, isso aqui, não mexeu com o céu, não mexeu com você, não mexeu com ninguém e vai continuar dessa forma. Não adianta. Mulheres sábias encontram a sabedoria que vem do céu e que é simples. Ela é muito simples. Eu sempre achei que para ser uma mulher sábia, ser considerada uma mulher sábia, porque muitas vezes, eu ouvi algumas vezes isso, da mulher tola que eu fui. E eu sempre achei que para eu ouvir que eu era uma mulher sábia, eu precisava cumprir todos os requisitos de Provérbios 31. Todos, um atrás do outro. Assim, Errado isso? Não, tem que fazer. A gente tem que correr atrás daquilo. Até eu descobrir que a sabedoria, ela é encontrada na simplicidade. A sabedoria não é ativismo. Vou fazer, eu sou, é isso, aquilo. É no simples. Você vê uma mulher sábia na simplicidade. Todas as vezes em que vocês veem, não só a mim, mas todo mundo falando dos exemplos que a bispa dá, é porque nós convivemos com ela e vemos ela vir para o altar com a sua melhor roupa, seu melhor sapato, perfumada, cheirosa, bonita, e pregar para todo mundo, e tal, e ficar 12 horas em pé, ungindo o povo e tal, não sei o quê, e depois ela sair, pôr o único vestido dela que ela tem, que é assim, impressionante. A gente tenta dar outro para ela, ela gosta daquele. Aquele lá, o vestido confortável. É igual a naninha, sabe aquele negócio que você cheira? Você não troca ele? É o vestido dela, confortável. O chinelo dela, confortável. Amarrar o cabelo e ir botar comida para todo mundo da família. A gente encontra a sabedoria. Quando a gente vê ela pregando e fazendo tudo aquilo, para nós é surpreendente. Meu Deus, é muito surpreendente. É maravilhoso. Mas quando a gente sai e vê aquela mulher servindo um por um, é mais surpreendente ainda. Porque a sabedoria é simples. E quando a gente sai e vê ela, às vezes, até 11, meia-noite, fazendo doce, sobremesa, cozinhando e pegando, nós também tudo para fazer. Vai. Essa última vez que ela estava aqui, meu olho chegava assim, ó, a trimilicar, assim, ó, de cansaço. E ela não parava. Vou fazer uma sobremesa assim. Eu pensei, não, agora eu vou fazer essa e a terceira. E meu olho assim, ó, pensando, gente, essa mulher não para, não tomou uma coisa. E que é isso? Vamos descansar? Não. Fazendo, e tinha feito já um monte de coisas no dia, e estava ali. Por quê? Porque no outro dia era o Thanksgiving, e ela queria fazer a mesa do Thanksgiving para a família dela. Isso é sabedoria. Você acha que sabedoria só está no altar aqui, ó? Sabedoria lá, ó, é no oculto. É quando você está e ninguém está te vendo. É ali. Ninguém chega e fala alguma coisa assim... Ah, então a gente está com fome. Primeiro que ela nem deixa a gente perguntar, ela já se antecipa. Vocês querem comer o quê? Pode falar o que quiser, que ela vai fazer. Ela vai dar um jeito de arrumar e fazer. Ninguém chega e fala, ah, então a gente está com fome. E ela está no celular, está fazendo alguma coisa, está falando com alguém, ou não dá atenção. Eu nunca vi alguém da família dela chegar. E ela está ou fazendo a palavra, ou escrevendo alguma coisa, ou editando um programa. E ela não parar tudo e ouvir o que aquela pessoa tem para ouvir, para falar para ela. Nunca vi. Ela dizia assim, sai agora, não posso, estou ocupada. Nunca vi. Nunca.
Em qualquer momento, as crianças entram e beijam ela e abraçam, e ela para tudo. Tá aqui os que trabalharam com ela na edição, sabe? Eles paravam tudo. Ela beijava os netos, ela falava com os netos, depois ela voltava a fazer o trabalho dela. Nunca vi. A sabedoria está aí, ó. Neste pontinho assim, ó. Que é tudo muito lindo, maravilhoso. Vamos fazer tal, tal, tal. Mais bonito é o que você está fazendo lá, quando ninguém está vendo você. Você pode ter sabedoria? Pode. Você tem que saber qual sabedoria que faz parte da sua vida. É a terrena? Você fala com desprezo? Você fala com grosseria? Para você tá bom essa divisão que tem dentro da sua casa? Qual foi a última vez que você olhou nos olhos do seu marido? Qual foi? Faz o teste. Fica 1 minuto olhando no olho dele sem falar nada. Ou você chora, ou você cai na gargalhada. Porque se cai na gargalhada, você não tem aquele hábito, você fica com vergonha. Ai, não gosto de olhar no olho. Ou você chora. Por quê? Porque você fica 1 minuto, você vai perceber que fazia muito tempo que você não reparava naquele rosto. Você sabe que uma vez, quando a Bíblia mandou fazer isso, eu olhei para o Mu, eu não reconhecia mais ele. Porque eu fiquei muito tempo que eu não olhava no olho dele, no rosto dele. A gente convivia, morava na mesma casa. Tudo bem? Ah, tudo bem, tal, passa. Mas olhar e você ver os detalhes, fazia muito tempo. Gente, as coisas vão passar. Isso não pode não ser só com seu marido, tá? Pode ser com todo mundo. Às vezes com alguém que faz muito tempo que você não vê, você nem lembra das mãos daquela pessoa. A minha avó morreu semana passada. Eu gostava bastante da minha avó. Toda a minha família assim, tinha um carinho muito grande por ela. Eu gostava muito dela. E você sabe a nossa situação, né? Ninguém pode sair por enquanto. E quando eu recebi a notícia que minha avó morreu, até parecia que não era muito real aquilo para mim, sabe? E na minha casa, a minha família é forte, galera. Minha família não morre. O povo é resistente. Eu não me lembro de alguém da minha família que morreu assim, não lembro. Ninguém morre lá. Falei para o Murilo, está na sua vida até o fim, meu filho. Eu tenho a longevidade. Se um dia você pensou que não, me aguarde. Senhora, igual a dona Emília, que vai estar eu e o Murilo ali, ó, firmes e fortes, entendeu? Quando ela morreu, e é muito interessante, porque a Bíblia diz, né, que você aprende mais num velório do que numa festa. Você vai aprender muito mais mesmo. Porque quando ela morreu, aquilo nem parecia real, e aquilo, né? E quando a minha irmã falou comigo e tal, me deu um choque de realidade na hora, porque aí eu fui pegar a última mensagem que eu tinha falado com a minha avó. Daqui, inclusive, né? Que eu falava com ela daqui. E aí tinha um vídeo que minha mãe tinha me mandado dela, de aniversário, cantando parabéns, todo mundo cantando parabéns para ela e tal. E aquilo me deu um choque, sabe por quê? Porque eu não tinha assistido. Eu não tinha visto. E eu não tinha visto, não é porque, eu não vi a mensagem. Eu até vi. Eu só não tive tempo de ver. E o tempo é porque eu não priorizei o que tinha que priorizar. E aí você vai olhando aquilo, você pensa assim, tá vendo? A gente passa na frente muitas coisas e vai acabar. Parece que não vai chegar no fim, mas vai. Vai chegar. Aí a minha irmã falou assim, a família toda está aqui. Ela mostrou a foto, todo mundo do velório da minha avó e tal. E está todo mundo aqui em volta, às vezes um chora, às vezes ri. E eu pensando assim, vocês precisaram estar no velório dela para vocês se reunirem? Porque eles não se reuniam. Mas no velório a gente se reúne. Precisa disso, meu Deus. Precisa reunir no velório. É lá que a gente vai dar risada? No velório que a gente ri? Vocês podiam ter se reunido antes. Tinha gente que morava do lado e não ia. Mas agora a gente se reuniu, está todo mundo aqui para prestar a última homenagem. Ela nem está vendo mesmo. Última homenagem. Aquilo lá é só um protocolo. Ela nem viu aquilo, nem vai ver. Foi morar com o Senhor, graças a Deus que eu sei que ela foi salva. Então, assim, morar com o Senhor, que última homenagem? Última homenagem vocês tinham que ter feito em vida.
Você fala coisas importantes para quem é importante em vida. Só que a gente acha que nunca vai acabar. Nunca vai ser o fim. Parece que a gente fala meio que para assustar, né? Ai, porque não, meu marido não vai morrer. Ele vai. Você também. Todos nós vamos. Só que a gente não sabe nem o dia, nem a hora, mas a gente está levando assim como se nunca fosse acontecer. Ah, não vai acontecer, não. Isso, aí continua. Aí anda, que quando eu olhei para o Mui, tive que olhar para ele 1 minuto, eu desabei em lágrimas, porque eu não reconhecia mais a face dele. Aí você olha e fala, meu Deus, o que é que eu estou fazendo? O que é isso? Qual foi a última vez que você sentiu o cheiro do seu filho? Da nuca dele? Nuquinha suada, fedendo peixe. Cheira peixe, criança, né? Peixe quente. As minhas chegam da escola e falam, meu Deus, é peixe de rio, quente. Banho, corre. Cheira peixe. Ali. Mas é um cheiro de peixe do seu filho. É seu. Qual foi a última vez que você fez alguma coisa assim que, sabe, que valesse a pena dentro da sua casa? Qual foi a última surpresa que você fez para o seu marido, por exemplo? Ah, ele não gosta, não sei o quê. Ele gosta sim, ele só está de orgulho. Ah, eu também não ligo. Liga sim, só está de orgulho. Para de dizer que não liga, porque você liga. Toda mulher gosta de receber flor, toda mulher gosta de surpresa. Eu falei com os meus ali na escolinha, falei, vamos fazer uma surpresa para as mamães, faz o papai comprar uma flor para a mamãe e tal, não sei o quê, né? Uma das crianças ali falou para mim assim, minha mãe não gosta. Eu falei, gosta. Ela gosta. Ela não gosta. Eu falei, gosta. Toda mulher gosta de flores. Que mulher que não gosta de flor? Gosta. É lindo, é gostoso você receber uma flor. Que mulher não gosta de ser surpreendida? Ah, eu não ligo para presente. Liga sim, porque mulher adora presente. Não, eu não ligo, eu não sou consumista. Pode não ser, mas que você gosta de ganhar uma coisinha nova, vestir uma coisinha nova. Parece que ela até veste melhor, né? Você põe, cheiro de novo. Delícia. Gosta sim. Só fica de orgulho. Ah, não ligo para jantar, não ligo para isso. Liga sim. Liga porque se a gente colocar algum vídeo de jantar romântico ou música romântica aqui, tem um monte chorando. Por quê? Porque poderia viver? Poderia. Mas não quer. Ah, não, eu quero. Se quisesse, fazia. Que é a sabedoria inteligente, que vem do céu. Não deixa Deus mexer nas circunstâncias, como eu falei num outro culto. Não deixa. Porque está ali. Está disponível. Só que a pessoa precisa mostrar que ela quer. Ela quer aquela mudança. Eu quero mudança. Então, ela pratica a mudança na casa dela. Amém? Então, vamos nos colocar de pé. Você que está aqui, se colocar de pé. Você que está em casa, se puder colocar-se de pé para fazer essa oração. Depois, eu ia pedir para fazer no culto, mas queria que vocês levassem, então. Que quando você for fazer o seu momento de oração na sua casa, eu vou pedir para eles depois entregarem. Eu fiz um questionário para as mulheres. Para você fazer o seu momento de oração na sua casa e você responder esse questionário. Qual é o mau comportamento que tenho tido e está contagiando quem está ao redor? Isso é para pensar. Quando a gente escreve, a gente toma consciência. Em qual área da minha vida eu tenho sentido inveja e deixado a competição falar mais alto, sobressair? Dentro da sua casa, isso. Na sua vida, ou no seu trabalho, não sei. O que eu tenho desejado, mas que no fundo não é para mim. O que é que você quer e não é para você? Que atitude minha, se eu continuar assim, vai acabar prejudicando a mim e a todos ao meu redor? O que? Porque Miriam, quando ficou leprosa, prejudicou o acampamento inteiro. Todo mundo viu e todo mundo teve que esperar a Miriam. Por quê? Porque ela teve que ficar fora. E todo mundo sabia. Onde eu tenho sido egoísta e precipitada? Ou em quais áreas tenho sido egoísta e precipitada? Que é que você tem sido precipitada, egoísta? É para você pensar. Aonde eu tenho errado, Senhor?
que é que eu tenho feito que não tem honrado o seu nome? O que é que eu tenho feito que o Senhor não tem conseguido me abençoar, não tem conseguido abençoar a minha casa? O que, Senhor? O que? Você tem que responder isso para você. E agora eu quero que você peça a Deus, e depois dessa palavra, que você veja e fale para Deus: Senhor, eu tenho tido um péssimo comportamento aqui. Senhor, eu não tenho sido como Dorcas. Senhor, eu tenho tido inveja nisso. Senhor, eu tenho sido precipitada nisso. Senhor, eu não tenho conseguido manter isso aqui. Senhor, eu não tenho conseguido fazer isso aqui. O que é que eu tenho feito? Fala com Deus, em nome de Jesus. Peça ao Senhor essa visão. Em nós um novo som. Pergunte a Ele. Nos corações sedentos. Ana mudou as coisas quando ela se levantou Vem com tua e foi ao templo e disse a Ele: conte ao Senhor. O que é que eu tenho que fazer? Pergunte a Ele. Se alguém quiser sabedoria, peça. Se alguém tiver alguma dúvida, pergunte ao Senhor. E Ele responde. Deixa Deus falar com você. Em tua presença vem nos envolver. Essa oração é sua, não minha. Que a tua esperança nos leve a viver tua história pra tua glória. Peça ao Espírito Santo para Ele vir e falar com você. Vem, ó, vem, faz o céu descer. Peça ao Espírito Santo para esclarecer as suas dúvidas. Vem, ó, vem, faz o céu descer. Há coisas que só o Espírito Santo pode responder. Espírito de vida vem, sopra em nós, flua em nós. Espírito, Ele é que é santo. santo vem, sopra Deixa Ele responder a você. em nós, flua em nós. Espírito de vida vem, Sopra em nós, Senhor. sopra em nós. Fale conosco, Espírito Santo. Flua em nós, Espírito, que é santo vem, sopra em nós, flua em nós. Vem, ó, Vem, Senhor. vem, Vem, Espírito Santo. faz o céu Vem, Espírito Santo. Trazendo, meu Deus, o esclarecimento que nós precisamos. Tira, meu Deus, as nossas dúvidas. Senhor, quem somos nós, meu Deus? Se o Senhor não tirar as dúvidas, Senhor, como nós vamos saber? Se o Senhor não nos ensinar, como nós vamos aprender, Espírito Santo? Eu peço clareza do céu. Eu peço, meu Deus, uma clareza que venha do céu, que venha do Senhor. Em nome do Senhor Jesus, trazendo clareza, trazendo visão, trazendo, meu Deus, uma abertura de mente, trazendo, meu Deus, uma abertura de portas. Em nome do Senhor Jesus, Espírito Santo, traga, meu Deus, à luz aquilo que está em oculto. Eu oro ao Senhor agora, meu Deus, tudo que está em oculto, traga à luz, nos deixe ver, Senhor, nos deixe ver aquilo que não estamos entendendo, nos deixe, meu Deus, compreender o que não estamos compreendendo, aonde estamos atrasando a nossa vida, atrasando as nossas atitudes. Espírito Santo, nós precisamos do Senhor. Não há professor, não há curso, não há nada. É a sua palavra que revela, é a sua palavra que ensina. Senhor, ensina-nos. Abra, meu Deus, as portas. Ajuda-nos, Deus. Nós precisamos do Senhor. Santo, Santo, é o
preciso do Senhor, meu Deus. Fale conosco. Aonde eu não cheguei, o Senhor chega. Em nome do Senhor Jesus. Toca, meu Deus, em nome de Jesus. Corações, meu Deus, em nome de Jesus, quebrantados. Eu sei, Espírito Santo, que o Senhor quer, meu Deus, abençoar e abrir portas. Então toca, meu Deus, corações. Eu peço, Senhor, abra, meu Deus, em nome do Senhor Jesus. Enquanto estamos aqui, Senhor, manda anjo aos lares, meu Deus, em nome de Jesus, quebrantando corações duros. Eu peço, meu Deus, maridos com corações fechados, duros, e eu peço ao Senhor que o poder que vem do céu, o poder, meu Deus, transformador do impossível, meu Deus, quebrante corações. Troca, meu Deus, corações de pedra por corações de carne. Eu declaro, meu Deus, e abra portas. Deus, faça as coisas caminharem em nome do Senhor Jesus. Eu declaro as coisas caminhando, as coisas funcionando em nome do Senhor Jesus. Espírito Santo, eu declaro, meu Deus, uma visão inteligente de sabedoria, uma sabedoria que vem do céu. Senhor, se o Senhor não colocar em nós, não tem como. Se o Senhor não nos ensinar, não tem como. Se o Senhor não pôr palavras na nossa boca, não tem como. Espírito Santo, se o Senhor não fizer, não tem como. Eu não posso fazer mais do que falar e do que trazer, meu Deus, as minhas experiências. Mas o Senhor é quem muda, o Senhor é quem toca, o Senhor é quem vira as coisas. O Senhor, meu Deus, é que distribui, meu Deus, um favor sobrenatural. Nós precisamos do Senhor. Meu Deus, fala conosco. Nós precisamos do Senhor. Derrama sobre nós, Senhor, Teu Espírito. Eu declaro, meu Deus, um Espírito transformador, um Espírito de mudança. Venha, Espírito Santo, venha, meu Deus, em nome do Senhor Jesus. Venha, Espírito Santo, trazer mudança. Venha, Espírito Santo, trazendo força e coragem. Venha, Espírito Santo, quebrando essas cadeias e essas correntes, meu Deus, de orgulho. Em nome do Senhor Jesus, eu quebro essas correntes de orgulho. Eu quebro essas cadeias, meu Deus, que tem impedido essa mulher de prosperar. Em nome do Senhor Jesus, vem, Espírito Santo, quebrando maldições do passado e restaurando, meu Deus, aquilo que já estava morto, aquilo que não tinha vida. Eu declaro, meu Deus, que aquilo que não tinha vida, volte à vida. Aquilo que não vivia, volte à vida. Eu declaro, Senhor, em nome do Senhor Jesus, o entendimento que só o Senhor pode dar, um entendimento, meu Deus, que só o Senhor pode falar, em nome do Senhor Jesus, e uma mudança, meu Deus. Eu não aceito, meu Deus, eu não aceito que essas mulheres finalizem esse ano, meu Deus, do mesmo jeito e não provando do vinho novo que foi a sua promessa. O Senhor não volta atrás. Eu não aceito, meu Deus. Então eu declaro, em nome do Senhor Jesus, que essas mulheres desfrutem do vinho novo, que elas bebam, meu Deus, do sobrenatural e que elas recebam a graça do Senhor para agir, meu Deus. Que elas tenham graça para agir, para falar, para tomar atitudes, para dar passos de fé, em nome do Senhor Jesus. Meu Deus, que ela haja em fé, que ela haja em sabedoria, que ela caminhe em fé, que as palavras dela, meu Deus, sejam palavras de fé, em nome do Senhor Jesus, e que tudo que ela fizer é para agradar ao Senhor. Às vezes o corpo cansa, às vezes a alma cansa, às vezes as palavras, meu Deus, se esgotam, mas a sabedoria toma conta de tudo, porque a sabedoria ganha, meu Deus, sem palavras. Não precisa falar, não precisa. Eu peço que você tenha essa consciência agora e pense nisso. E tenha essa consciência. O que é, Senhor? O que foi? Aonde eu tenho que mudar? Não é aonde tal pessoa precisa mudar, é aonde eu preciso mudar. Senhor, o que eu preciso fazer? Meu Deus, me dá a consciência do que eu preciso fazer, da onde eu preciso mudar. Meu Deus, me dê a consciência da onde eu tenho falado errado, aonde eu tenho, meu Deus, agido errado, aonde eu não tenho
tido paciência, aonde eu não tenha tido, meu Deus, organização, aonde eu fiz, aonde eu preciso mudar, aonde eu preciso de revelação, aonde eu preciso de socorro. Então peça a Ele, é Ele que te dá. Peça ao Espírito Santo, Espírito Santo, eu preciso do Senhor, eu preciso do Senhor. E aonde eu não fui, o Senhor vai. Aonde eu não atingi, o Senhor atinge. Aonde eu não rompi, o Senhor rompe. Deixa o Senhor se manifestar na sua fraqueza. Deixa Ele aparecer na sua fraqueza. Deixa Ele agir na sua incapacidade, na onde você é incapaz. Deixa Ele fazer. Deixa Ele trabalhar. Tira as mãos daquilo que não é para você colocar as mãos. Tira as mãos da onde não tem que colocar as mãos. Para de falar aonde não tem que falar. Tire as mãos. Deus não pode agir aonde você coloca as mãos. Deus não pode agir aonde você não para de falar. Deus não pode agir aonde você tem criticado. Deus não pode agir aonde você tem sido omissa. Deus não pode agir aonde você tem deixado. Ainda que saiba, Deus não pode agir, Deus não pode fazer. Então, meu Deus, age em nós. Haja em nós, Espírito Santo. Manifesta-se em nós. Manifesta-se, meu Deus, a nossa fraqueza. Manifesta-se, Senhor. E eu peço, meu Deus, que aonde fomos falhas, precipitadas, confusas, arrogantes, orgulhosas, que o Senhor nos perdoe e nos dê mais oportunidades para fazer certo e chegar aonde o Senhor quer que cheguemos, meu Deus. Que o Senhor atue em nós, em cada uma dessas mulheres, nas que estão aqui, meu Deus, nos seus projetos, nos seus sonhos, em nome de Jesus. Eu consagro esse projeto, meu Deus. As que estão em casa, as que estão aqui, tenham esses projetos consagrados, os sonhos aqui colocados diante do Senhor, realizados. Que situações caiam por terra. Eu continuo quebrando e declarando que todo mal que se levantou caia por terra, que todo demônio que se levantou caia por terra, que todo demônio que veio para trazer contenda caia por terra. E declaro a bênção do Senhor nos projetos, nos sonhos, nos desejos. Eu consagro, Senhor, os sonhos dela. Eu consagro cada oração. Eu consagro cada família. Nesse último Forte e Corajosa, eu consagro cada mulher. E eu declaro, meu Deus, uma bênção especial sobre cada uma delas. Uma bênção sobrenatural. Como eu tenho declarado, meu Deus, no mês de dezembro, será como um abraço do Senhor. Eu declaro, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, que possamos, meu Deus, declarar ao mundo espiritual que antes nós só ouvíamos falar, mas agora os nossos olhos veem, os nossos olhos contemplam a sua obra, o que o Senhor fez, o que o Senhor vai fazer. Senhor, eu declaro uma bênção sobrenatural sobre cada uma, que cada uma hoje que for embora para sua casa, ou já as que estão ali, vejam que o Espírito Santo as visitou e foi lá e fez a obra aonde homem nenhum faria, aonde pessoa nenhuma faria, aonde atendimento nenhum teria poder. Em nome do Senhor Jesus, o Senhor é o Deus do sobrenatural, e que essa unção seja derramada, meu Deus, aqui e nas que estão em casa. O Senhor é o Deus de perto e o Deus de longe, e eu declaro, meu Deus, que as que creem recebem essa oração e essa unção de mudança, de renovo, que seja um ponto de virada, e que possamos ver mulheres cada vez mais sábias, inteligentes e focadas na sua palavra, que elas saibam que o Senhor é a resposta,
Priorizar o Senhor é a resposta, sempre em nome de Jesus. Eu abençoo a vida de cada uma delas, abençoo a família de cada uma delas e declaro, meu Deus, um dia abençoado, cheio de vitória, de poder e de favor, em nome do Senhor Jesus Cristo. Encha elas agora, meu Deus, com todo o favor e a alegria, em nome de Jesus Cristo, e que o Senhor possa ungir, meu Deus, e encher o nosso odre, um odre, meu Deus, com vinho novo, um odre, meu Deus, com vinho sobrenatural, um odre com vinho diferenciado, um odre, meu Deus, com vinho que nós nunca bebemos, um casamento que nós nunca vivemos. Eu sei que o Senhor pode, eu sei que o Senhor está aqui, eu sei, meu Deus, que a sua presença é real, eu sei, meu Deus, que o Senhor pode fazer o que ninguém faz, eu sei, Espírito Santo, que o Senhor pode nos dar um final de ano que nunca vivemos, um casamento que nunca provamos, filhos que só nos tragam alegria, curas ditas pelos médicos que são impossíveis. Eu sei, Espírito Santo, que o Senhor é real, eu sei que o Senhor faz, eu sei que o Senhor muda, eu sei que o Senhor cura, em nome de Jesus, Deus. E eu agradeço ao Senhor, porque eu sei que até aqui o Senhor tem nos ajudado. Ebenezer, até aqui o Senhor nos ajudou. O Senhor tem nos ajudado e o seu povo não tem ficado pelo caminho. O seu povo não tem sido picado por serpentes. O seu povo não tem perecido. O Senhor até aqui tem nos ajudado. Obrigada, meu Deus, por tudo que o Senhor tem feito. Continue falando e fazendo cada vez mais em nós e por intermédio de nós. Em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus, amém. Amém e amém.